Conhecer vários países de graça, ganhar em dólares, conhecer o mundo, festas open bar. Afinal de contas, como é trabalhar a bordo de um navio de cruzeiros? Fica comigo que eu vou te contar tudo. Bom, gente, muita gente me pergunta sobre isso. Às vezes por curiosidade, às vezes por dúvidas. Eu conheço muita gente que tem aquela vontade de trabalhar a bordo, de trabalhar viajando pelo mundo, e aí tem os seus receios e os seus medos, mas com toda certeza você conhece alguém que já trabalhou, que trabalha ou que quer trabalhar em um navio de cruzeiros. E eu vou falar para vocês sobre a minha experiência, né? Isso é um assunto muito complexo que vai gerar vários vídeos, sem sombra de dúvidas. Mas vamos falar em geral como é trabalhar a bordo de um navio de cruzeiros. Particularmente, para mim é fantástico, certo? Não estou dizendo de cara também que é um sonho apenas. É um sonho, sim, mas também, claro, que tem outras facetas, né? Eu trabalhei a bordo de navios de cruzeiro 7 anos. E foram, assim, anos fundamentais na minha vida, gente. Definitivamente, eu não teria como olhar assim para trás e só falar de coisa ruim, né? Primeiro de tudo, o que muita gente não imagina é que a bordo de um navio de cruzeiros nós temos um sistema muito forte de regime militar, gente. São inúmeras regras, são inúmeras normas para seguir, é muita coisa, é muito procedimento e às vezes isso pode parecer um pouco assustador, mas eu te garanto com toda sinceridade do mundo que você se adapta, você se acostuma e depois isso tudo passa, certo? Então, se você, primeiro de tudo, se você é uma pessoa que tem dificuldade de seguir regras, esquece. Porque navio de cruzeiro é regra. Da hora que você deita, da hora que você vai abrir o seu olhinho até o final do dia ali. Então, se você não é bom em seguir regras, cai fora porque não dá pra você, certo? Existem regimes assim muito disciplinares e eu acho isso incrível, na minha opinião. Mas no início eu achava, eu era revoltado com isso, porque eu achava tudo um saco, era muita coisinha para obedecer, para seguir e fazer. Hoje em dia eu entendo muito bem e inclusive sou grato, porque definitivamente isso te ajuda a se formular com o passar do tempo e etc. Então, a primeira pergunta que as pessoas sempre fazem, nossa, mas você ganha bem, né? Com assim, muito dinheiro para trabalhar no navio e etc. Gente, não é bem assim, né? São inúmeros fatores envolvidos nesse tópico que faz com que a experiência de uma pessoa mude bastante, drasticamente para outra. Tipo assim, é um contraste muito grande. Primeiro de tudo, sobre salário. Depende muito da companhia que você trabalha, né? A companhia, a empresa marítima para qual você vai trabalhar. Depende do seu cargo. Muitas vezes depende de quanto tempo você está a bordo, porque sim, isso influencia um pouco. A diferença salarial entre as companhias é algo surrealmente grande, é um abismo aí, tá? Para te dar um exemplo, eu já cheguei a ganhar por mês US$ 900 como garçom, como assistente de garçom, US$ 900. E já cheguei em uma outra companhia diferente, já tive uma média salarial de US$ 2.000 para a mesma função, para assistente de garçom. Então muda muito de empresa para empresa, de função para função e etc. A melhor vantagem é que jamais, nunca vai atrasar o pagamento. Nunca, gente. Sempre vai estar ali bonitinho naquele horário, naquele dia, e isso é fantástico. Como é que acontece o pagamento a bordo? Hoje em dia, parte das companhias adaptaram já esse sistema de pagamento por cartão de débito. Então, quando você entra, você faz esses procedimentos, né? Um cadastro no banco X, que é o banco que a companhia te direciona, você não tem a opção de escolher. E então, com poucos dias, você recebe um cartão de débito, né? Que é um cartão de uma conta salário. Então, é assim que acontece hoje em dia e a companhia trata dessas transferências bancárias e etc. Eu acho super digno, super prático e moderno. Mas alguns anos atrás, pelo menos no meu primeiro navio, o pagamento era na mão, assim, era cash mesmo. E meu Deus, gente, como eu lembro, como eu fiquei. Você fazia fila assim na porta do escritório.
Era uma fila enorme, né? Só brasileiros, inclusive, para receber o pagamento. E aí você saía lá com seu envelope direitinho. Meu Deus, quando eu recebi meus US$ 1.100, primeira vez, nunca vou esquecer. Dá para conhecer definitivamente os lugares, os destinos que o cruzeiro passa? Porque fulano já me disse que uma horinha que vocês têm para descer correndo não dá para conhecer e etc. Gente, isso também é muito relativo. Muda muito de empresa e de função também, porque as funções a bordo, elas têm regalias diferentes, escalas de trabalho diferentes, e isso, claro, vai refletir diretamente na sua qualidade de vida, no seu tempo para lazer e etc. Mas vamos falar aqui, mais uma vez, sobre a minha experiência pessoal, que geralmente funções primárias, né? A gente fala disso num outro vídeo, mas resumindo, funções primárias são todas essas funções dentro dos departamentos, dos subdepartamentos, como restauração, né? Restaurante, limpeza, que é housekeeping, bar, galley, que é cozinha e etc, etc. E tem as outras funções que chamamos funções de elite, né, que são os conhecidos staff, que são aí as funções do grupo do entretenimento em geral, do mercado de shoppings, cassino e etc. Então, são dois grupos bem diferentes um do outro, né? E a qualidade de vida, a escala, o salário muda muito também de um grupo para o outro. Isso em um geral, tá? Quando eu era de um grupo, de uma função do grupo primário, que no caso eu era assistente de garçom, a minha escala ela muda todo santo dia. Todo dia, ali no final do expediente, você vai ver qual é a sua escala para o próximo dia. E sendo bem sincero, assistente de garçom a bordo de um navio de 3, 4, 5 mil passageiros, logo se vê que é uma função que, tipo, trabalha bastante, né? Estamos sempre ocupados ali, sempre naquela correria, né? Gente, calma. O frio resseca a garganta. Então, é uma função, sim, que a gente corre bastante. E, sinceramente, esse povo não para de comer, tá? Não interessa o que aconteça, vamos estar sempre comendo. E como assistente de garçom, sempre servindo. Então é bem relativo. Mas acontece muitas vezes, tem portos, né, que são muito famosos, ou então são muito interessantes e que, digamos que 95% dos passageiros vão descer do navio para conhecer e etc. Então isso indica que não vai haver muita gente a bordo para comer, para se alimentar e etc. Logo, esses serviços também não são imediatamente tão essenciais naquele momento. E isso reflete bastante na nossa escala, porque claro que a companhia já tem esse planejamento, aí já tem essa noção. Quando eles veem, por exemplo, amanhã é Atenas, na Grécia, todo mundo desce, é um porto bem legal, as pessoas querem conhecer o lugar, então a escala do restaurante vai ser um pouco mais flexível. E com isso, muitas vezes a gente tem ali esse tempo para poder visitar. Mas vocês podem descer em todo lugar? Sim, podemos descer em todos os lugares, desde que não estejamos trabalhando e nem também prestando nenhum curso preparatório, porque a gente faz muito treinamento a bordo. E isso é do início ao fim do contrato. É surreal também, posso falar disso depois, que são os treinamentos a bordo. Então, às vezes, o seu intervalo, que a gente fala, eu pelo menos chamo de intervalo de almoço, né? Que geralmente é nessa parte ali do dia. Pode variar muito, gente, de 30 minutos a 6 horas. Eu já tive intervalos de 30 minutos para comer e já tive intervalos de 6 horas. Ou seja, isso é fantástico, porque isso me permite fazer o que eu quiser. Eu posso ir para academia, eu posso fazer minhas atividades pessoais, ali, minhas responsabilidades, posso sair, enfim, é um leque de opções que se abre, né? Acontece que alguns tripulantes, algumas nacionalidades, eles definitivamente já têm esse foco de não descer muito do navio, de não sair muito para visitar, porque assim também eles guardam mais dinheiro, eles salvam mais dinheiro nessas nacionalidades asiáticas e tudo, que eles mandam, gente, assim, 95% do salário deles, eles enviam para a família deles no país, né, de origem deles. Então isso depende bastante. Sobre as festas, né? Geralmente, quase toda companhia, eles oferecem festas semanais para a tripulação, né? Então depende muito aí da estação do ano, do tema do cruzeiro daquela semana.
o continente ou os destinos que a gente está visitando. Isso influencia muito, mas definitivamente temos um bar só para a tripulação, que é aberto todas as noites. Então você pode ir lá todo dia, tomar sua cervejinha e etc, porque às vezes é necessário, gente, para desopilar o psicológico, porque não é fácil. E geralmente, e aí às vezes a gente tem essas festas mesmo organizadas, né, tipo assim, pra tripulação. Às vezes, geralmente, gente, essas festas têm temas, né? Elas seguem ali um tema, tipo assim, noite brasileira, noite indiana, festa de Halloween e etc, etc, etc. O que é bem bacana. Algumas companhias nas quais eu trabalhei, essas festas são open bar. Então, você mesmo, né, ali sendo tripulante, você não precisa custear com a bebida alcoólica que você consome, né? A companhia te oferece ali uma certa quantidade de bebida alcoólica e tal, que, nossa, gente, nesses dias que acontece isso, meu Deus, é um thank you very much mesmo. As companhias geralmente americanas oferecem open bar. As europeias, por sua vez, não oferecem open bar nas festas de tripulação, mas a bebida é bem baratinha, gente. Bem baratinha mesmo, assim. Uma cerveja você pode chegar a pagar 40 cêntimos, 40 centavos, né? Em euro, claro. O que não é nada para uma bebida, enfim. Nossa, então open bar, vou encher a cara e uau! Não. Lembra das regras que eu falei lá no início, que são inúmeras regras, regras que nunca acabam, gente, e que todas elas estão conectadas, tá? Por mais que seja open bar, você tem um limite de bebida alcoólica permitido, tá? Você não pode sair bebendo, enchendo todas. Fazemos, talvez. É permitido? Não. Então depende muito da sua conduta, né? E então acontece bastante uma das regrinhas, né? Do dia seguinte haver álcool teste. Aquele famoso no Brasil bafômetro, né? Para condutores e para motoristas e etc. E navios de cruzeiros nós temos o bafômetro para tripulação. E é bem aleatório. Às vezes você está trabalhando, você está passando no corredor e tal, e vem um membro ali da equipe de segurança. Come over here. E aí eles fazem o teste. Gente, se for detectado um índice de álcool no sangue maior do que o permitido, não tem papa, não tem capitão, não tem presidente da república, não tem nada que mude que mude o que vai acontecer com você. Você é demitido na hora, sem sombra de dúvidas. Teste de álcool e de drogas, não tem o que discutir, não tem o que falar, não tem desculpa, gente. É demissão na certa, é desembarque, né? Você é isolado, eles, claro, vão te notificar do que está acontecendo, que você vai ser desembarcado, você é isolado, a partir desse momento, você fica com segurança o tempo todo com você. E eles te desembarcam o mais rápido possível. Geralmente, inclusive, 90% das vezes, você desembarca no mesmo dia, tá? E você vai escoltado até o aeroporto. Quando você é desembarcado de uma companhia de cruzeiros, não é só que você é demitido e vai para o aeroporto pegar o avião. Não, você é escoltado porque geralmente a gente, para estar cruzando nesses países e etc., temos um visto de tripulante, né? Que é ali um visto de trânsito. Então você não tem permissão para estar naquele país, mesmo como turista, porque você não entrou naquele continente, naquele país, como turista, você entrou como tripulante. Então a companhia precisa garantir às autoridades locais que aquele tripulante vai deixar o país, né, de acordo às normas. E isso é bem tenso, mas acontece, tá? Tudo é um sonho? Não. Vamos lá para as partes que dizem que são negativas, né? O Wi-Fi, gente, ele não é gratuito, ele é pago. A tripulação também tem que pagar o Wi-Fi, né? Se você quiser ali. Os pacotes são caríssimos, caríssimos. E assim, custam mesmo uma fortuna. Tanto para o passageiro quanto para o tripulante, né? Isso não interfere, não. Todo mundo tem que pagar real. E tudo bem. A qualidade é razoável, tipo assim, não é um sinal, uau, meu Deus do céu, que rápido, uma super internet, né? Porque são captações via satélite. A alimentação, né? Ou vamos dizer, as comodidades em geral a bordo, elas são oferecidas pela companhia, você não gasta nada lá dentro
né, consigo. Alimentação, acomodação, eletricidade, água, enfim, gente, tudo isso é incluso. Existe uma academia para tripulação, para você poder, né? Sempre tem os marombas. Sempre vai ter um maromba ou dois, minha filha, sempre. E sempre vai ter aquele tripulante que vai chegar dizendo que vai arrasar e que vai malhar e que vai, vou fazer acontecer. Pisa na academia na primeira semana e nunca mais pisa, né? Os contratos, o tempo de contrato, né? Que esse tempo já tá ficando muito longo. O tempo de contrato varia de 6 a 9 meses, certo? O que passa voando, gente. De verdade. Quando você começa a se empenhar, passa voando. O tempo de contrato é super respeitado, gente. E eu acho isso interessantíssimo. Acontece, às vezes, dependendo da companhia, de você achar que você vai embora naquele finalzinho do contrato, e eles chegam, nem te avisam, sinceramente, e te colocam mais 2 semanas, mais um mês, etc. Mas aí você já sobreviveu 7 meses, 8 meses, não vai morrer por isso, né? Eu, pelo menos, eu vi muita gente chateada, mas eu sempre pensava, gente, pelo menos é um apoio a mais, né? Tipo, é mais um dinheiro ali, né? Vai dar uns trocados a mais. Então, é questão mesmo de ângulo, assim, da forma que você vê as coisas. Gente, então é isso. É fantástico. Eu acho que dependendo do seu ponto de vista, você pode realmente aproveitar muito, pode curtir bastante a experiência. É uma experiência que todo mundo na face desta terra tem que passar, porque é incrível. É um cheio assim de altos e baixos. Pega um Big Brother, multiplica por 1000, assim, cara. As intensidades, mexe bastante com o seu psicológico, a saudade de casa e etc. É incrível, é uma experiência que vale muito a pena mesmo, assim, pro seu pessoal, pro seu profissional. Conta bastante e você nunca mais vai sair a mesma pessoa que entrou. Isso é fato consumado. Bom, é isso. Se inscrevam no canal, deixem like, deixem comentários se vocês querem definitivamente que eu faça mais vídeos sobre esse assunto, porque é um assunto bem complexo, gente. A gente pode falar das festas, a gente pode falar um pouco mais de salários, as funções a bordo, como é a vida a bordo, curiosidades, né? Tudo que acontece ali dentro, porque, gente, meu Deus. É muita coisa. Mas o que acontece no navio, fica no navio. Já aprendi isso agora, já, tá? Pra não vacilar. Deixa like, deixa teus comentários, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!